Pare de pedir a Deus para mudar sua situação e peça para mudar você. E se o maior problema da sua vida não fosse aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas aquilo que continua acontecendo dentro de você, porque talvez você esteja há anos pedindo para Deus mudar sua situação, abrir caminhos, remover dores, restaurar relacionamentos, trazer respostas, fazer algo acontecer. Mas mesmo quando algumas coisas melhoram, sua alma continua cansada. O vazio continua, a ansiedade continua, o medo continua voltando no silêncio da noite. E isso acontece porque existem pessoas que recebem exatamente aquilo que pediram e continuam emocionalmente destruídas. Pessoas que conquistam sucesso e continuam vazias. Pessoas que entram em novos relacionamentos carregando os mesmos traumas antigos. Pessoas que mudam de cidade, rotina, aparência, ambiente, mas continuam fugindo da própria mente. Porque mudanças externas não conseguem curar automaticamente guerras internas. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando te mostrar agora. Enquanto você pede para o céu mudar suas circunstâncias, Deus olha para partes da sua alma que ainda precisam ser restauradas, feridas que continuam abertas, medos escondidos, dependências emocionais que ninguém vê, pensamentos que te sabotam diariamente, porque o céu sabe de uma coisa que muitas pessoas ainda não entenderam. Uma vida nova nas mãos de uma mente ferida pode se transformar em um novo tipo de sofrimento. Por isso, algumas orações parecem demoradas. Por isso, certos ciclos continuam existindo. Não porque Deus tenha prazer no seu sofrimento, mas porque Ele enxerga além daquilo que você consegue perceber agora. Enquanto você pede alívio imediato, Deus está tentando salvar sua identidade. Enquanto você pede portas abertas, o céu tenta curar o coração que ainda se destrói por medo, rejeição e insegurança. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Algumas vezes Deus não muda imediatamente o cenário, porque o cenário está revelando aquilo que ainda precisa morrer dentro de você. O orgulho que você não percebia, a necessidade constante de aprovação, o medo de ficar sozinho, a ansiedade de controlar tudo, porque existem dores que não aparecem quando tudo está confortável. Elas aparecem quando a vida para de funcionar do jeito que você queria. Talvez você tenha passado anos pensando que precisava apenas de uma oportunidade melhor, uma condição melhor, ou pessoas melhores ao seu redor. Mas e se o verdadeiro milagre que o céu quer fazer estiver acontecendo em um lugar muito mais profundo? E se Deus estiver tentando reconstruir você antes de reconstruir sua realidade? Hoje você vai entender por que algumas mudanças demoram, porque certos desertos parecem longos e porque Deus às vezes trabalha primeiro na alma antes de tocar nas circunstâncias. Porque existe uma transformação que pode mudar completamente sua vida. E ela não começa ao redor de você, ela começa dentro. Você não está cansado da vida, está cansado de si mesmo. Existe um tipo de cansaço que dormir não resolve. Um esgotamento silencioso que continua mesmo quando tudo aparentemente está bem. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você tenta seguir em frente, tenta acreditar, tenta se distrair, tenta mudar sua rotina, mas dentro de você existe uma guerra constante que ninguém consegue enxergar. Porque o problema nem sempre é a vida. Muitas vezes o problema é carregar a mesma mente cansada para todos os lugares onde você tenta recomeçar. Talvez você já tenha pensado que precisava apenas mudar de ambiente, um novo relacionamento, um novo emprego, uma nova oportunidade, uma nova fase, mas percebeu que, depois de algum tempo, os mesmos medos voltavam, as mesmas inseguranças apareciam, a mesma ansiedade começava a dominar seus pensamentos outra vez. Isso acontece porque ninguém consegue fugir de si mesmo.
Há pessoas que trocam de cidade e continuam vazias, trocam de relacionamento e continuam inseguras. Mudam completamente a aparência exterior, mas continuam emocionalmente destruídas por dentro. Porque a dor que mais consome uma alma não é aquela que está ao redor dela, é aquela que ela carrega dentro da própria mente todos os dias. E talvez seja por isso que você sente tanto peso mesmo quando algumas coisas deram certo, porque existem batalhas internas que conquistas externas não conseguem curar. Você pode alcançar objetivos e ainda assim continuar sem paz. Pode receber amor e ainda sentir medo de ser abandonado. Pode ouvir palavras bonitas e ainda se sentir insuficiente por dentro. A verdade é que viver em guerra consigo mesmo é uma das formas mais silenciosas de sofrimento. É acordar cansado antes mesmo do dia começar. É ter pensamentos que te acusam constantemente. É nunca sentir que é suficiente. É carregar culpa, medo, comparação e ansiedade enquanto tenta parecer forte diante das pessoas. E Deus sabe disso. Por isso, o céu nem sempre responde primeiro mudando suas circunstâncias, porque algumas pessoas estão tão feridas internamente que levariam o próprio caos emocional para qualquer bênção que recebessem. O problema não é apenas o deserto ao redor, é o deserto que continua vivendo dentro da alma. Talvez hoje Deus esteja permitindo que você perceba algo difícil, mas libertador. Você não precisa apenas de uma vida diferente. Precisa se tornar uma pessoa diferente emocionalmente, espiritualmente e mentalmente. Porque enquanto a mente continuar aprisionada pelas mesmas dores, até os milagres podem perder o brilho rapidamente. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando fugir da tristeza, sem perceber que a raiz do sofrimento continua intacta dentro delas. E enquanto essa raiz não for tratada, os ciclos continuam se repetindo de maneiras diferentes. Mas existe algo poderoso acontecendo quando você começa a enxergar isso. Porque o início da transformação não acontece quando a vida muda. Acontece quando você finalmente percebe que a verdadeira prisão talvez nunca tenha sido o lugar onde estava, mas aquilo que continuava vivendo dentro de você. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a tocar nas partes mais profundas da alma humana. Por que Deus não remove imediatamente o que te machuca? Uma das perguntas mais difíceis da vida espiritual é esta: se Deus tem poder para mudar tudo, por que algumas dores continuam existindo por tanto tempo? Porque existem noites em que você ora com sinceridade, pede alívio, pede direção, pede cura, e mesmo assim, certas situações parecem permanecer exatamente iguais. E é nesse momento que muitas pessoas começam a acreditar que Deus está distante. Mas o que poucos percebem é que algumas situações permanecem não porque o céu ignorou sua dor, mas porque aquilo que está te machucando também está revelando partes escondidas da sua alma. Existem feridas internas que só aparecem quando a vida deixa de acontecer do jeito que você queria. Há pessoas que só percebem o quanto dependem da aprovação dos outros quando enfrentam rejeição. Outras descobrem o quanto o medo controla suas decisões quando perdem aquilo que lhes dava segurança. Algumas percebem o próprio orgulho apenas quando são obrigadas a esperar. Porque enquanto tudo está confortável, quase ninguém consegue enxergar claramente aquilo que ainda precisa ser transformado dentro de si. Foi assim com o povo de Israel. Deus libertou aquelas pessoas do Egito, mas o Egito ainda continuava vivendo dentro delas. O deserto não serviu apenas para atravessar um caminho físico, serviu para revelar mentalidades escravas, medos escondidos, reclamações constantes e uma dependência emocional que eles nunca tinham percebido antes. Jonas também tentou fugir daquilo que Deus queria transformar dentro dele. Ele acreditava que o problema era a missão, mas o verdadeiro conflito estava no próprio coração.
Pedro dizia que jamais abandonaria Jesus até descobrir, diante do medo, o quanto ainda precisava ser quebrado e restaurado espiritualmente. Talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja usando exatamente essa fase difícil para mostrar áreas da sua vida que permaneceriam escondidas se tudo estivesse funcionando perfeitamente. A ansiedade que você tenta controlar, o vazio que você tenta preencher com distrações, a necessidade constante de reconhecimento, o medo silencioso de não ser amado, de não ser suficiente ou de acabar sozinho. E por mais doloroso que seja aceitar isso, algumas situações continuam porque ainda existe uma transformação acontecendo dentro da sua alma. Porque Deus não quer apenas aliviar sua dor rapidamente. Ele quer impedir que você continue vivendo preso às mesmas correntes emocionais pelo resto da vida. Às vezes, Deus não remove imediatamente o problema porque o problema está revelando quem você ainda é. E talvez isso seja difícil de ouvir, porque todos nós preferimos mudanças rápidas, preferimos milagres instantâneos. Mas existem processos que o céu não acelera, porque certas maturidades só nascem através da espera, da quebra do orgulho e do confronto com aquilo que tentamos esconder até de nós mesmos. O problema é que muitas pessoas querem que Deus remova o desconforto sem transformar a mentalidade que criou parte daquele sofrimento. Querem paz sem renunciar ao controle. Querem cura sem enfrentar as feridas. Querem liberdade sem abandonar aquilo que lentamente continua destruindo suas emoções. Mas Deus não trabalha apenas para aliviar sintomas. Ele trabalha para tocar raízes. E quando o céu começa a tocar raízes profundas, a transformação deixa de ser superficial. Ela começa a mudar completamente quem você está se tornando. O perigo de receber uma nova vida com a mesma mente. Muitas pessoas acreditam que o grande sonho da vida é finalmente receber aquilo que tanto pediram a Deus. Um relacionamento melhor, uma nova oportunidade, prosperidade, reconhecimento, uma porta aberta. E realmente existem bênçãos que podem mudar completamente uma história. Mas existe um perigo silencioso que quase ninguém percebe: receber uma vida nova enquanto continua com a mesma mente ferida de antes. Porque sem transformação interior, até milagres podem virar novas fontes de sofrimento. Há pessoas que oraram anos por um relacionamento e quando finalmente receberam amor, transformaram a relação em um lugar de medo, insegurança e dependência emocional. Outras pediram crescimento financeiro, mas continuaram dominadas pela ansiedade, pela comparação e pelo vazio interno. Algumas pediram oportunidades maiores, mas carregavam uma mente tão cansada e tão cheia de medo que começaram a destruir tudo aquilo que tinham acabado de conquistar. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando evitar na sua vida agora. Porque uma alma não curada consegue transformar até bênçãos em prisões. O problema nunca foi apenas aquilo que faltava ao seu redor. Muitas vezes, o problema era aquilo que continuava quebrado dentro de você enquanto esperava a resposta chegar. É por isso que algumas pessoas vivem ciclos repetitivos. Mudam os cenários, mas continuam reagindo da mesma maneira. Trocam de ambiente, mas continuam carregando pensamentos destrutivos. Recebem novas oportunidades, mas continuam acreditando que nunca serão suficientes. E sem perceber, começam a sabotar exatamente aquilo que pediram tanto a Deus. A mente ferida sempre encontra uma maneira de transformar paz em medo. Por isso o céu trabalha primeiro no interior, porque Deus sabe que entregar algo grande para alguém emocionalmente destruído pode aumentar ainda mais o sofrimento daquela pessoa. Imagine receber exatamente a vida que você pediu e continuar sem conseguir sentir paz dentro dela. Imagine conquistar aquilo que sonhou durante anos
e ainda viver dominado pela insegurança, pelo medo de perder tudo e pela sensação constante de vazio. Esse é o motivo pelo qual algumas mudanças demoram mais do que gostaríamos. Deus não quer apenas colocar você em um novo lugar. Ele quer impedir que a antiga versão de você destrua aquilo que o céu preparou. Existem pessoas que pensam que precisam apenas de uma porta aberta, mas na verdade precisam de uma mente renovada. Precisam aprender a viver sem depender constantemente da aprovação dos outros. Precisam deixar de alimentar pensamentos que destroem sua identidade. Precisam parar de acreditar nas mentiras que carregaram durante anos sobre si mesmas. Porque uma mente dominada pela escassez consegue sentir medo até em tempos de abundância. Uma alma ferida consegue desconfiar até do amor verdadeiro. E alguém emocionalmente preso ao passado consegue transformar qualquer novo começo em continuação da antiga dor. Talvez agora você entenda por que Deus às vezes trabalha em silêncio antes de mudar suas circunstâncias. Porque o céu está tentando proteger você de si mesmo. Está tentando impedir que a mesma mentalidade continue criando sofrimento dentro de qualquer realidade nova que surgir. E enquanto você pensa que Deus está demorando para liberar a próxima fase da sua vida, talvez Ele esteja tentando reconstruir a única coisa capaz de sustentar aquilo que você pediu sem perder a paz, sua mente. A dor que você tenta evitar pode ser a coisa que mais está te transformando. Ninguém gosta da dor. Ninguém acorda desejando enfrentar rejeição, silêncio, perdas ou períodos difíceis. E talvez você tenha passado muito tempo pedindo para Deus remover exatamente aquilo que mais te machuca hoje. Mas existe algo profundo que quase ninguém percebe. Algumas das maiores transformações da alma acontecem justamente nas fases que você mais quis evitar. Porque existem versões suas que só morrem quando a vida para de funcionar do jeito que você queria. Enquanto tudo está confortável, o ser humano raramente muda profundamente. Quando tudo acontece rápido, quando as portas estão abertas, quando as emoções estão estáveis, quase ninguém para olhar honestamente para dentro de si. Mas a dor obriga você a enxergar partes da sua alma que estavam escondidas atrás das distrações, das rotinas e das falsas seguranças. Foi na solidão que muitas pessoas descobriram que dependiam emocionalmente demais da presença dos outros. Foi na rejeição que perceberam o quanto a aprovação controlava suas escolhas. Foi no fracasso que entenderam que sua identidade estava construída apenas sobre resultados. E foi no silêncio de Deus que finalmente perceberam o quanto estavam acostumadas a viver apenas de sinais e emoções. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você pensa que está apenas atravessando um período difícil, mas talvez Deus esteja usando esse processo para destruir versões suas que nunca sobreviveriam ao futuro que o céu preparou. A versão que precisava controlar tudo, a versão que se desesperava diante da espera, a versão que buscava valor na opinião das pessoas, a versão que tentava preencher vazios espirituais com distrações temporárias. Porque algumas coisas dentro de nós só quebram quando a vida deixa de alimentar nossas ilusões. E é por isso que certos processos parecem tão intensos. Não porque Deus tenha prazer no sofrimento, mas porque o céu está trabalhando em raízes profundas que não seriam tocadas de outra maneira. Existem mudanças que não acontecem através de mensagens bonitas. Elas acontecem quando a alma é confrontada pelo desconforto de perceber quem realmente se tornou. Jesus nunca prometeu que o processo seria confortável. Em muitos momentos, Deus usa desertos emocionais para ensinar dependência espiritual. Usa o silêncio para fortalecer a fé. Usa perdas para revelar onde o coração estava preso.
porque aquilo que mais dói às vezes também é aquilo que mais revela o que ainda precisa ser transformado. E talvez o maior erro seja continuar fugindo de tudo o que causa desconforto, sem perceber que justamente ali existe uma das maiores oportunidades de crescimento da sua vida. Algumas pessoas passam anos tentando anestesiar a dor, sem entender que o céu estava usando exatamente aquele processo para libertá-las de correntes internas invisíveis. A dor não é sempre um sinal de abandono. Em muitos casos, ela é o lugar onde Deus começa a quebrar versões antigas da sua identidade para preparar algo novo. E talvez exista algo dentro de você que o céu está tentando destruir agora mesmo. Algo que, se continuasse vivo, impediria você de experimentar a paz, a maturidade e a liberdade que tanto pediu em oração. Você quer paz, mas ainda alimenta o que te destrói. Existe uma verdade difícil que muitas pessoas evitam encarar. Às vezes, o sofrimento não continua apenas por causa do que aconteceu com você, mas também por causa daquilo que você continua alimentando dentro da própria mente todos os dias. Você pede paz a Deus, mas continua preso aos mesmos pensamentos que roubam sua esperança. Pede cura emocional, mas permanece abraçando lembranças que mantêm a ferida aberta. Pede liberdade, mas continua alimentando hábitos que fortalecem exatamente aquilo que está destruindo sua alma lentamente. E talvez seja por isso que algumas pessoas vivem anos dentro do mesmo ciclo emocional. Não porque Deus se recusou a ajudá-las, mas porque continuam oferecendo espaço para tudo aquilo que mantém a dor viva dentro delas. Há pessoas que oram pedindo um novo começo, enquanto passam horas alimentando pensamentos negativos, comparações, culpa e medo. Outras pedem restauração, mas continuam presas ao passado, revisitando constantemente dores antigas, como se ainda estivessem vivendo naquele mesmo momento. Algumas pedem direção espiritual, mas não conseguem abandonar a necessidade obsessiva de controlar tudo. E o problema é que aquilo que você alimenta em silêncio acaba moldando sua mente. Se você alimenta medo diariamente, sua alma começa a enxergar perigo em tudo. Se alimenta comparação, nunca conseguirá sentir contentamento. Se alimenta ressentimento, qualquer nova relação carregará o peso das feridas antigas. E sem perceber, você começa a carregar para o presente emoções que pertenciam a temporadas que Deus já queria ter curado há muito tempo. Por isso, a transformação espiritual exige coragem, porque chega um momento em que Deus começa a mostrar aquilo que você precisa parar de alimentar para viver a paz que tanto pede em oração. Talvez o céu esteja tentando te mostrar que não basta apenas pedir mudança. É necessário cooperar com aquilo que Deus quer fazer dentro de você. Não adianta pedir libertação enquanto continua se agarrando às correntes emocionais que te prendem. Não adianta pedir cura enquanto protege aquilo que continua adoecendo sua mente. Você não pode pedir cura enquanto continua abraçando aquilo que te adoece. Isso não significa perfeição. Significa consciência, significa perceber que certas mentalidades precisam morrer. Certos hábitos emocionais precisam ser interrompidos. Certas vozes precisam deixar de controlar sua identidade. Porque existem pessoas tentando encontrar paz em Deus, sem nunca confrontar honestamente aquilo que continua alimentando o caos dentro delas. Talvez hoje Deus esteja pedindo algo mais profundo do que apenas fé. Talvez Ele esteja pedindo entrega. A entrega do controle, da necessidade constante de aprovação, do apego às dores antigas, das narrativas negativas que você repetiu durante anos sobre si mesmo. Porque enquanto certas raízes permanecerem sendo alimentadas, a alma continuará produzindo os mesmos frutos de ansiedade, medo e vazio emocional. Mas quando você começa a permitir que Deus toque nessas áreas escondidas, algo começa a mudar silenciosamente dentro de você.
A mente começa a respirar diferente. O coração começa a desacelerar. E pela primeira vez, você percebe que a verdadeira paz não nasce apenas quando a situação muda. Ela começa quando aquilo que destruía sua alma perde espaço dentro de você. E é exatamente nesse silêncio invisível que Deus começa a realizar algumas das mudanças mais profundas da vida humana. A transformação que Deus quer fazer começa no secreto. Muitas pessoas esperam que a transformação aconteça de forma visível, querem sentir mudanças imediatas, resultados rápidos, sinais claros de que Deus está fazendo algo, mas o céu quase nunca trabalha assim. Porque as mudanças mais profundas começam em lugares silenciosos, invisíveis e secretos. Antes de Deus mudar sua realidade, Ele muda a forma como você enxerga a si mesmo. E talvez essa seja a parte mais difícil do processo. Porque enquanto você espera algo grandioso acontecer ao redor, Deus começa trabalhando em pensamentos que ninguém vê, em emoções escondidas, em feridas que você aprendeu a disfarçar. O céu começa reconstruindo sua mente antes de reconstruir seus caminhos. Foi assim com muitos homens e mulheres da Bíblia. José passou anos no anonimato antes de viver o propósito que Deus tinha preparado. Davi foi moldado no silêncio do campo antes de ser conhecido publicamente. Moisés viveu escondido no deserto antes de conduzir uma nação inteira, porque Deus trabalha primeiro no caráter antes de trabalhar na exposição. O problema é que muita gente desiste justamente porque não percebe essas mudanças invisíveis acontecendo. Como não existem aplausos, como não existem resultados imediatos, acreditam que nada está mudando. Mas existem processos espirituais que começam tão silenciosamente que você só percebe a transformação depois de muito tempo. Talvez você ainda chore às vezes, talvez ainda existam dias difíceis, mas perceba uma coisa, algumas reações suas já começaram a mudar. Algumas dores já não têm o mesmo poder sobre você. Certos pensamentos que antes te destruíam agora começam lentamente a perder força. E isso também é milagre, porque transformação verdadeira não é apenas sentir emoções fortes em um momento espiritual. É perceber que aquilo que antes controlava sua alma já não consegue dominar você da mesma forma. Deus começa a mudar sua vida quando começa a mudar sua forma de pensar. E isso acontece no secreto, no silêncio das noites difíceis, nos momentos em que ninguém está olhando, nas conversas sinceras entre você e o céu, nos dias em que você continua lutando mesmo sem perceber grandes sinais. Talvez hoje você esteja subestimando aquilo que Deus já começou dentro de você, porque espera algo externo tão intensamente que não percebe que sua mente já está diferente. Sua percepção já começou a amadurecer. Sua dependência emocional já não é a mesma. Sua necessidade de aprovação já começou a enfraquecer. E é assim que o céu trabalha. Primeiro, Deus transforma o interior. Depois, o exterior começa a acompanhar aquilo que já foi reconstruído dentro da alma. Porque mudanças superficiais podem impressionar pessoas, mas somente mudanças profundas conseguem sustentar uma vida verdadeiramente transformada. E talvez neste exato momento, enquanto você pensa que ainda está no mesmo lugar, Deus já esteja reconstruindo silenciosamente a pessoa que viverá a próxima fase da sua vida sem carregar as mesmas correntes emocionais do passado. O dia em que você vai parar de pedir apenas mudanças externas. Existe um momento na caminhada espiritual em que a alma começa a despertar de verdade. Um momento em que você percebe que passou anos tentando mudar a própria vida sem perceber que o céu queria primeiro mudar você. E quando essa consciência finalmente chega, algo profundo começa a acontecer dentro do coração. Porque até então, suas orações estavam focadas apenas em circunstâncias. Deus, muda minha situação.
Deus, abre uma porta. Deus, tira essa dor. Deus, resolve isso logo. Mas chega uma fase em que a maturidade espiritual começa a fazer perguntas diferentes. Perguntas mais profundas, mais honestas, mais transformadoras. Você começa a perceber que alguns dos maiores conflitos da sua vida não nasceram apenas do lado de fora. Nasceram também de feridas, medos, carências e mentalidades que continuavam vivendo dentro de você sem serem confrontadas. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas resistem, porque é mais fácil culpar circunstâncias do que permitir que Deus revele aquilo que precisa ser transformado internamente. É mais confortável acreditar que o problema está apenas nos outros, nas oportunidades perdidas ou nos ambientes errados. Mas o céu trabalha em um nível muito mais profundo. Chega um momento em que você entende que não adianta apenas pedir uma vida diferente se continua reagindo da mesma forma diante da dor, do medo e da rejeição. Não adianta pedir paz enquanto continua alimentando pensamentos que destroem sua própria mente. Não adianta pedir direção enquanto continua tentando controlar tudo sozinho. E é nesse ponto que nasce a verdadeira entrega. Não aquela entrega superficial, feita apenas em momentos emocionais, mas a entrega de quem finalmente reconhece: Deus, talvez eu precise mudar mais do que minhas circunstâncias. Esse é o momento em que o coração deixa de viver apenas como vítima da vida e começa a permitir que o céu transforme sua maneira de pensar, sentir e enxergar a si mesmo. E essa mudança altera tudo, porque quando a alma amadurece espiritualmente, ela para de depender tanto das condições externas para encontrar estabilidade. Ela aprende a continuar caminhando mesmo em dias difíceis. Aprende a confiar mesmo sem respostas imediatas. Aprende que a presença de Deus vale mais do que o controle absoluto sobre todas as situações. O verdadeiro milagre começa quando você para de perguntar: Deus, por quê? E começa a perguntar: Deus, o que o Senhor quer transformar em mim? E talvez essa pergunta seja exatamente o início da libertação que você procurou durante tantos anos sem perceber. Porque enquanto você insistia em mudar apenas o cenário, Deus queria tocar a raiz, queria curar a identidade ferida, queria libertar você das correntes emocionais invisíveis que continuavam roubando sua paz mesmo nos momentos bons. A maturidade espiritual nasce quando você entende que Deus não está apenas tentando melhorar sua vida. Ele está tentando reconstruir sua alma. E quando isso começa a acontecer, até as lutas passam a ter um significado diferente. Deus não quer apenas te abençoar, quer te curar. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que o maior sinal do amor de Deus seriam as portas abertas, os milagres visíveis ou as respostas rápidas que tanto pediu em oração. Mas existe algo ainda mais profundo que o céu deseja fazer na vida de alguém: curar a alma que aprendeu a sobreviver machucada. Porque existem pessoas que querem uma vida nova, mas Deus quer primeiro dar uma alma nova. E talvez essa seja a razão de muitos processos parecerem tão longos. Porque Deus não trabalha apenas para aliviar sintomas externos. Ele trabalha para restaurar partes internas que ninguém vê, áreas da mente que foram destruídas pela rejeição, emoções marcadas pela culpa, identidades feridas por anos de comparação, abandono e medo. Talvez você tenha aprendido a viver acreditando que nunca seria suficiente. Talvez tenha se acostumado a carregar culpa até por coisas que Deus já queria ter curado há muito tempo. Talvez exista dentro de você uma voz constante dizendo que nada vai dar certo, que você sempre será rejeitado ou que nunca conseguirá viver em paz de verdade. E o mais perigoso é que muitas pessoas passam anos tentando construir uma vida bonita ao redor, enquanto continuam emocionalmente quebradas por dentro.
Mas Deus não ignora aquilo que ninguém percebe. O céu vê o cansaço escondido atrás dos seus sorrisos. Vê as crises silenciosas que você enfrenta sozinho. Vê o peso dos pensamentos que te acusam diariamente. Vê as noites em que você tenta parecer forte, enquanto por dentro sente que está desmoronando. E é exatamente aí que começa a cura verdadeira. Não apenas quando a situação muda, mas quando Deus começa a restaurar a forma como você se enxerga, porque uma alma ferida interpreta tudo através da dor. Interpreta silêncio como abandono, interpreta rejeição como falta de valor, interpreta demora como fracasso pessoal. Por isso Deus trabalha tão profundamente na identidade humana. Jesus não veio apenas para melhorar circunstâncias temporárias. Ele veio para restaurar pessoas destruídas internamente. Veio para tocar corações cansados, mentes aprisionadas e almas que perderam a capacidade de acreditar que ainda poderiam viver em paz. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez Deus esteja tentando curar aquilo que você passou anos escondendo até de si mesmo. A necessidade desesperada de aprovação, o medo constante de perder as pessoas, a insegurança que transforma qualquer problema em desespero emocional, a culpa silenciosa que faz você sentir que nunca merece ser amado completamente. Porque quando Deus começa a curar uma alma, tudo muda lentamente. A mente começa a respirar diferente. O coração deixa de depender tanto da opinião das pessoas. O passado perde força. O medo já não controla todas as decisões. E pela primeira vez, você começa a perceber que paz não é ausência de problemas. Paz é a presença de Deus, sustentando sua identidade mesmo no meio das lutas. Talvez hoje você ainda esteja esperando uma bênção específica, mas existe a possibilidade de o maior milagre já ter começado dentro de você sem que tenha percebido completamente, porque antes de entregar certas promessas, Deus cura a pessoa que irá recebê-las. A mudança que vai transformar sua vida começa dentro. Talvez agora você finalmente esteja entendendo algo que o céu tentou te mostrar durante muito tempo. Deus nunca esteve apenas preocupado em mudar suas circunstâncias. O maior desejo dele sempre foi restaurar você, porque situações mudam, pessoas entram e saem, fases começam e terminam, mas quando a alma continua ferida, até as melhores temporadas da vida podem se transformar em novos lugares de sofrimento. É por isso que Deus trabalha tão profundamente no interior humano antes de liberar certas respostas externas. E talvez hoje você perceba que muitos dos seus pedidos não eram errados. O problema era acreditar que somente mudanças externas seriam suficientes para trazer paz verdadeira. Você queria uma nova vida sem perceber que precisava também de uma nova mentalidade, uma nova identidade e uma nova forma de enxergar a si mesmo. Mas veja o que Deus já começou a fazer dentro de você. Talvez você ainda tenha dias difíceis, talvez ainda existam lutas emocionais acontecendo silenciosamente, mas algo já não é igual. Certas dores perderam força. Algumas dependências emocionais começaram a enfraquecer. A necessidade constante de aprovação já não domina sua mente da mesma maneira. E isso significa que o céu está trabalhando. Porque quando Deus transforma alguém por dentro, até o deserto começa a perder o poder de destruir aquela pessoa. Você começa a entender que paz não nasce da ausência total de problemas. Nasce da presença de Deus, sustentando sua alma, mesmo em meio às dificuldades. Começa a perceber que maturidade espiritual não é controlar tudo. É confiar mesmo, quando não entende tudo. E aos poucos, aquilo que antes te quebrava emocionalmente já não consegue controlar suas emoções da mesma forma. Talvez Deus não tenha respondido algumas orações do jeito que você queria,
porque estava tentando salvar você de carregar as mesmas correntes emocionais para a próxima fase da vida. Porque uma mente transformada consegue viver até períodos difíceis sem perder completamente a esperança. Mas uma alma destruída consegue transformar até bênçãos em sofrimento. Agora você entende por que certos processos foram tão importantes. Porque algumas portas permaneceram fechadas. Porque certas dores continuaram existindo por um tempo. Não era abandono, era transformação. Era Deus trabalhando em lugares da sua alma que ninguém mais conseguia alcançar. E talvez o maior milagre não seja aquilo que ainda vai chegar. Talvez o maior milagre seja perceber que você já não é a mesma pessoa que começou esse processo. Porque quando Deus muda você, até o deserto começa a perder o poder de destruir sua alma.